Boa tarde, olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aí, bem-vindas ao primeiro Terapeuticast. Primeiro de muitos, esse é um projeto meu e do meu grande amigo, colega e psicoterapeuta, Ivo Rainer Neto. Nós estamos aqui falando sobre terapia, sobre psicologia em geral. Então nós, de certa maneira, vamos aí conversar com vocês. Hoje é o nosso primeiro, então é um grande teste, é uma situação que a gente está observando o que, o que a gente pode fazer, tá? Depois a gente vai trazer muitos convidados, muitas pessoas aí que fizeram parte da nossa história, da nossa carreira enquanto psicólogos, enquanto psicoterapeutas, e nós gostaríamos, né, de deixar ou levar esse conhecimento para vocês de uma forma mais descontraída, uma forma mais popular, tá? Nós vamos sair um pouco da sala de aula, trazer sim informação, conteúdo de qualidade, mas sempre voltado para uma área mais descontraída. Então, Ivo, me apresenta aí um pouco pra gente quem você é, pro pessoal saber. Faltou até você se apresentar também, né? Conhecer o Gabriel Florencio, esse grande cara, né? Que eu tive o privilégio de conhecer e que agora a gente tem o privilégio de estar tocando esse projeto juntos. Esse projeto que surgiu na Rádio Corredor, né? Da faculdade. Exatamente. Os dois professores universitários formados em psicologia. Eu com meus 11 anos de experiência dentro da clínica. Certamente que você com muitos anos, principalmente no meio universitário, né? 10 anos de docência. 10 anos de docência. E aí a gente discutia, né? Eu me lembro bem que a gente discutia ali na Rádio Corredor e falava que muita gente não entende o que psicólogo faz, né? Exato. Quase ninguém sabe. E muitas vezes eu acho que os profissionais da psicologia mesmo, a gente fica reclamando, né? Poxa, as pessoas estão dizendo que a gente faz isso, que a gente faz aquilo, que a gente dá conselho, que a gente não serve pra nada, que a gente só escuta, né? Fala que eu te escuto e ganha dinheiro fácil, né? E eu vejo que também é nosso papel trazer, né, para as pessoas o que a gente faz. Sim, sim. E aqui é uma grande oportunidade, porque além da gente poder falar isso hoje, os convidados também vão falar sobre esse assunto, né? Uhum. Cada um da sua forma, para que cada pessoa que estiver assistindo consiga entender efetivamente a importância do psicólogo e a Sim. importância do nosso trabalho, né? Nosso trabalho é primordial, não tenha dúvida, na vida das pessoas. Passamos por pandemia, agora estamos vendo aí uma guerra acontecendo, né, no mundo. Sim, sim. Então, nesse sentido, eu vejo que é uma oportunidade da gente estar discutindo mesmo sobre psicologia, mas trazendo, como você falou, num sentido mais popular, né? Trazendo por uma perspectiva onde as pessoas consigam entender o que a gente quer dizer. E aí entra o nosso lado professor, né? Para esclarecer o máximo possível, de uma maneira minuciosa, tudo aquilo que as pessoas têm dúvida, enfim. Eu costumo dizer que nós somos a profissão do futuro, mas um futuro cada vez mais próximo. Aonde você imaginar a psicologia vai estar, né? Em qualquer ambiente aonde houver ser humanos, aonde existirem pessoas que se relacionam, nós estaremos lá. Com Então, certeza. é interessante que o Therapeuticast ele vai vir como uma pedra fundamental que, né, vai mostrar o trabalho dos terapeutas, dos psicólogos nas diferentes abordagens, nas diferentes formas de se fazer e sempre trabalhando com a essência que é a relação humana, que é como nós humanos nos relacionamos entre nós, né? Então, é, é interessante ver cada percurso, né? Eu vou falar um pouquinho do meu percurso, Claro, o claro. Ivo vai falar um pouco do dele também, Uhum. tá? O meu percurso começa em 2005. Tá Eu velho, hein, cara? tô muito velho, 18 anos aí, né, que eu fiz psicologia, me formei em 2009, tá? Na mesma instituição, né? A gente vê que são 5 anos de curso, né? Então a gente precisa sim ter uma base muito bem fundamentada, porque não dá para se jogar fora 5 anos de curso depois que você se forma, né? Verdade. Então, depois de 2009, eu trabalhei um pouco como clínico. Em 2011, iniciei aí meu mestrado, fiz mestrado aí na instituição federal aqui em Brasília e até 2013. A partir de 2013 começo a minha carreira docente, minha carreira acadêmica enquanto professor numa instituição e nessa instituição eu gastei, eu cuidei de muitos alunos que se tornaram excelentes profissionais até 2019.
2022. E em 2022 mudei de instituição e hoje, em 2023, faço parte da mesma instituição em que o Ivo está também, né? E lógico, durante esse percurso, eu também estou ainda atuando na psicologia clínica, atuando enquanto terapeuta, e isso é muito importante que se diga, que os psicólogos sempre terão um pouco de psicoterapeuta, não importa a área onde você vai. Se você é Grande psicólogo, verdade. a terapia vai fazer parte do seu sangue, vai fazer parte daquilo que você é, né? Com certeza. E é engraçado você falar do percurso, né? Porque você foi falando, eu fiquei pensando, caramba, quanto conteúdo a gente tem para falar, né? Em Exatamente. tão pouco tempo, porque onde tem relação humana, tem muita informação, tem muito conteúdo. E você foi comentando essas coisas todas e tal. E eu me recordei lá do meu primeiro atendimento, eu formei em 2012. Em Nossa, 2012, um pouquinho depois de você, eu né? já Uns estava no meu aninhos. mestrado. Exato, uns anos depois de você, eu tava me formando. E eu lembro que naquela ânsia, né, de Uhum, atender e de querer provar meu valor e tudo mais, né, que a gente sai, né, uhum, achando que a gente é o máximo, né? E aí eu saí, fui fazer meu primeiro atendimento. Aí eu cheguei um pouquinho mais cedo lá na clínica pra querer mostrar trabalho, primeiro dia de trabalho lá e tal. Aí eu cheguei, cara, e aí eu não tinha nem a chave da clínica. Cheguei tão cedo que eu fiquei esperando do lado de fora. Aí beleza. Aí eu tô lá esperando, aí chega uma senhora. A senhora chega, me cumprimenta, me dá bom dia e tal. uhum. Aí eu, pô, tá, tranquilo, bom dia também e tal, mas aquela coisa, né? Cada um por si, né? Eu novinho, nem barba tinha pra disfarçar, né? Formei muito novo, cara. E aí tá, aí ela chega, num dado momento, olha pra mim, assim, com aquela cara de novinho, e fala assim: Você veio pra ser atendido também? Aí eu enchi meu ego e falei: Não, sou psicólogo. Nossa. Enchi o ego. Aí ela me responde assim: Pelo amor de Deus, me diz que você não é o Ivo. Falei: Pois sou eu mesmo. Né? Super sem graça. Eu falei, já pegou aqui, né? Aí ela olhou pra mim e falou assim: Tu não vai dar conta, não. Não tem como, cara. Tu é muito jovem, você não vai dar É, conta. é. Eu me recuso a fazer terapia com você. Inclusive, eu tô vendo yoga ali. Eu vou é pra lá. Eu vou é pra lá que vou ganhar mais indo no yoga do que fazendo terapia com você. Uhum. E nessa dona nada de chegar, né? Aí eu cheguei, olhei pra ela, olhei ali a plaquinha do yoga e eu vi que o yoga abria só tipo 8h30. E era quase 8 essa hora. Nossa, chegou cedo demais. Aí eu falei assim, ó, o yoga só abre 8h30. A clínica vai abrir já já. Nossa sessão começa às 8. Tu não vai ter que esperar meia hora? Espera meia hora comigo lá dentro, conversando. Se você gostar, você continua. Se você não gostar, tranquilo. Você vai ter que esperar mesmo, a gente bate um papo lá dentro. Sim, sim. Ela ficou comigo quase um ano. E eu descobri que ela era psicóloga. Uhum, Primeiro atendimento, imagina. Muito mais experiente que eu, com muito mais conhecimento até que eu. uhum. E sobrevivente de tsunami, aquele da Indonésia. Uau. E nesse sentido, quando você pensa, né, caramba, a gente atendeu um sobrevivente de tsunami, cara, quando você espera um negócio desse? E a primeira pessoa ser uma psicóloga, as pessoas pensam assim, né? Poxa, mas é uma pessoa com mais bagagem que ele, com mais conhecimento que ele. Pô, como assim ele atendeu essa pessoa? Mas aí é a forma como você entende a psicoterapia, que eu também queria te perguntar, né? Uhum, Porque eu entendo a psicoterapia como um processo de reflexão, uhum. um processo onde existe um diálogo amplo, proativo de todos os envolvidos, onde a gente está ali conversando e provocando a pessoa a pensar de formas diferentes, provocando novas reflexões e, consequentemente, isso volta para a gente também com reflexões para nossa própria vida, né? Sim. E ali eu entendi dessa forma. Eu falei, ela pode conhecer mais sobre livros, mas aqui na experiência da vida, cada um tem a sua. Então eu Sim. posso trazer alguma coisa, mesmo sendo jovem, trazer algum tipo de reflexão que eu acho que pode ser interessante. E deu certo, né, nesse sentido. E aí eu queria te perguntar, cara, como que você entende a psicoterapia? O que que você entende por terapia, enfim? Eu entendo psicoterapia como um grande processo em que nós, enquanto profissionais, não temos que estar numa mesa de bar com um outro indivíduo. Nós temos que ter uma relação profissional. Ou então a nossa profissão não serve de nada. Nós temos que usar dos nossos conhecimentos, adquiridos tanto teoricamente quanto na prática, e a função final, para mim, da psicoterapia é aliviar o sofrimento. Não dizer para o indivíduo que o sofrimento dele vai acabar enquanto a gente estiver na nossa sessão, mas que quando o sofrimento aparecer, ele vai ter
uma qualidade inferior. Ou seja, ele não vai influenciar tanto na vida daquele indivíduo. Seja lá qual for este sofrimento, seja lá qual for essa situação, essa questão que o indivíduo está enfrentando, né? E a nossa função no mundo é essa. Veja quantas pessoas aí têm perdido outros, seus cônjuges, seus parentes, e têm vindo para sessões de terapia com muito mais frequência atualmente do que antes, porque antes a psicoterapia era coisa de louco. É, Você é doido, você vai pra psicoterapia porque você é maluco, né? É melhor você tomar um remedinho, ficar na sua casa e pronto. Só que a cada dia a gente entende mais e melhor da função da terapia, né? E eu verdade. acredito que você também, com 11 anos de psicoterapia, deve ter tido casos aí muito bons, né? Casos muito marcantes para você. Eu tive também alguns, Uhum. né? Durante meu percurso, durante a minha caminhada, que ainda não acabou, ainda vai demorar muito para acabar, porque quando a gente é Estamos em um terapeuta, novo começo, né? Inclusive. quando a gente é terapeuta até morrer, a gente não se aposenta da terapia. A gente só vai ficando mais experiente, conhecendo mais um pouco da natureza humana, vai aplicando mais do que a gente conheceu na faculdade, se especializando mais, conhecendo mais transtornos a fundo, características dessas pessoas que a gente atende, né? E quando eu digo que não é pra gente ter uma relação de uma mesa de bar, nada impede que a gente seja amigo do nosso paciente, mas, logicamente, nós temos que ter esse distanciamento profissional. O vínculo é necessário, mas o distanciamento profissional é eu te ajudo de uma maneira profissional. Se você quiser uma ajuda, um conselho, algum amigo que possa te ajudar também, ok, não tem problema. Mas a minha função, a minha profissão é essa, né? A gente vai contar, você vai contar um pouco dos seus casos clínicos aí, né, de forma anônima, enfim, vai contar um pouco Sempre daquilo preservando o que. sigilo, trocando Exatamente. algumas informações, mas Sempre preservando a história, a essência. Sempre seguindo aí, né, a ética profissional da psicologia, tá? É importante que a gente sempre esteja perseguindo essa ética para a gente não, né, incorrer em erros que podem gerar algum transtorno, algum conflito pra gente. E não só isso, né, Gabriel? Eu sei que a gente tem uma tendência, né, de florear um pouquinho a psicologia, Uhum, e florear no sentido de falar das coisas boas que a psicologia traz. Mas eu acho que é interessante também a gente colocar os pontos negativos. Os atendimentos bons, os atendimentos ruins, né? Tem atendimentos que sim, são ruins porque a gente é humano, né, cara? sim. E eu sempre digo, não é uma linha teórica que define a funcionalidade da terapia. Uhum, uhum, É o ser humano que estabelece um vínculo que define isso. Porque a exatamente. partir do momento que você acha que uma linha teórica te define e define o processo em si, você desumanizou o processo. E na minha concepção, a psicologia foi quem mais trabalhou para desumanizar os próprios profissionais que nela trabalham. O que Sim, não sim. faz muito sentido, porque é um processo puramente humano, Uhum, né? É um processo de diálogo, é um processo reflexivo. Então, para mim, não faz sentido a gente virar um robô que atende o outro ali, né? No sentido de buscar uma suposta, hipotética neutralidade, né? que não Que não existe, né? existe, Não que não existe. existe, uma imparcialidade que também não existe. Então, eu vejo que é um processo ali puramente humano Uhum, e que antes de qualquer campo teórico, a gente precisa entender isso. Porque daí, entendendo isso, a gente entende que a teoria é um pano de fundo que te orienta. Mas uhum. nesse processo, por exemplo, do yoga, que livro que ia falar o que eu tinha que fazer, cara? Não Exatamente. ia falar o que eu tinha que fazer. Ali Sim. eu precisei entender que era um processo humano. Uhum. Da mesma forma que eu dialogo com as pessoas e responderia dessa forma, eu respondi a ela naquele momento. Sim, sim. Né? Eu fui tentando usar minha criatividade. A terapia começa antes do consultório. A terapia com o nosso cliente, o nosso paciente, ela começa antes dele entrar no consultório, naquele setting terapêutico e ficar ali numa cadeira e nós em outra, com questionamentos ou com algumas reflexões. Começa na humanização do paciente. O Sim, ambiente em que ele se encontra é um lugar onde ele quer falar, aonde ele não quer ser julgado, aonde ele quer o máximo de liberdade possível para que ele possa compreender um pouco melhor quem ele é, né? totalmente. E pensar que a terapia não é limitada ao consultório, né? Uhum, A uhum. psicoterapia é um processo que ele vai além do próprio consultório. O consultório é um espaço.
Sim. É um dos espaços terapêuticos que pode ocorrer em outros momentos da vivência humana e que quando a pessoa sai do nosso consultório, ela precisa entender que a terapia está na vida Sim. e que saindo do nosso consultório o processo vai começar. Sim. Ou melhor, vai continuar, né? O processo vai continuar porque a vida é um processo mutável, é um processo de transformação e é um processo instável, né? Que oscila a todo momento. Eu falo pra galera, né? A gente não se desenvolve em linha reta, né? É com oscilações que a gente vai se Exatamente, em desenvolver. ondas. E a maneira que eu lido com essas oscilações é que são importantes, né? Uhum. Por exemplo, o problema não é envelhecer, é como eu vivo a experiência do envelhecimento. Exatamente. O problema não é estar gripado, né? Ou com algum tipo de doença, fisicamente falando. O problema é como eu vivo essa experiência de estar doente. Tem gente que tem um câncer e que tá indo pra academia, e que tá se Uhum. divertindo, que tá viajando, que tá vivendo a vida. Sim. E tem gente que não tem nada disso fisicamente, mas que se encontra numa condição de sofrimento tão grande que realmente fica isolado na sua própria casa, vivendo uma solidão muito forte. Então, a gente tá aqui para falar de uma noção, né? De doença que é muito além de ausência, né? De uma saúde, perdão, Saúde. que é Uhum. muito além de uma ausência de doença, né? Sim, sim. É um processo legítimo de subjetivação, né? Então, nesse sentido, eu acho que a psicoterapia traz muitas, mas muitas histórias. Você tem alguma história interessante, assim, de Olha, atendimento? sempre tem, né? Assim, dentro das situações terapêuticas, tá? Eu atendi certa vez, né? Uma senhora, Uhum, tá? Uma idosa, e que ela tinha muitas reclamações sobre a solidão. A solidão, e dizia que ninguém ajudava, a família dela morava no mesmo estado, na mesma cidade, na verdade, aqui em Brasília, mas ninguém ajudava, ninguém ia atrás dela para conversar. uhum, Só que durante as sessões de terapia, o que que ela vira e fala para mim? Olha, eu não gosto muito das pessoas. Eu nunca fui muito uma pessoa que gosta de lidar com outras pessoas. Ou seja, a família buscava ajuda, mas a família, de certa forma, se cansou disso. Por uhum. quê? Porque sempre que buscava falar com ela, ela falava: Não, não preciso de nada. Não, não preciso, não preciso. Pode deixar que eu me viro só. Eu ainda tenho força para isso, né? E a ideia é não que essa pessoa ela tá certa, né, ou errada de estar nessa solidão. A ideia é como ela significou essa solidão. Primeiro, as pessoas da família buscavam ajuda, buscavam ajudá-la, na verdade, e o que que acontecia? Ela simplesmente negava, dizia não preciso, não preciso, não preciso. E o que que eles fizeram? Não foram mais atrás. E aí, quando essa pessoa ela foi atrás dos filhos, dos netos, né, das pessoas mais jovens da família, ela teve aí esses problemas de interação. Isso com muitos de nós, né, isso acontece. Ela não quis demonstrar, entre aspas, fraqueza. Uhum. E demonstrar essa fraqueza para ela era algo muito ruim, né? E aí a gente refletiu, a gente observou a partir desse prisma que as pessoas talvez não estivessem ajudando ela porque viam essa pessoa como uma pessoa que não precisava de ajuda. Não tinham o contato com essa pessoa porque viam que ela não precisava, entre aspas, né? Não precisava, entre bastante aspas, desse contato. E Uhum. isso afastou a sua família dela. E depois ela começou a observar que se começasse a mostrar que não uma fraqueza, mas que as pessoas em volta dela eram importantes, certamente iriam ampliar seus laços, né? Fortalecer seus vínculos. É Ah, interessante, né? Só um parêntese, sim, que teve um atendimento semana passada sobre isso, né? sim. É um rapaz que está passando por alguns problemas com relação aos vícios, né? Aham. Em determinado tipo de substância. E aí ele falou assim: não, eu vou parar de consumir isso porque agora eu vou ser pai. Uhum. E aí ele completou falando assim: eu sei que isso não deveria ser o motivo deveria ser por mim mesmo. E eu olhei pra ele e falei assim: vamos sair dessa psicologia individualista, porque a gente tá num mundo com outras pessoas também. Esse também é um motivo. Sim. Não descarta esse motivo achando que o único motivo que tem que importar seria você com você mesmo. Eu concordo que é importante, Uhum. mas botar um filho no mundo também é importante. Certeza. Também é uma coisa que te motiva e também pode ser um núcleo de apoio muito interessante para você não utilizar mais. Né? Por que não? Por que a gente fica procurando o jeito certo sempre,
né? E não para pensar que o jeito certo seria ele parar de consumir aquilo que faz tanto mal para ele, gera tanto sofrimento, né? Uhum. Então é claro, sim, que ele precisa trabalhar questões ligadas a ele mesmo, né? Ao próprio processo dele em si e fazer as coisas por ele também. Mas por que naquele momento não se pode utilizar, né, a questão do filho como núcleo de apoio? Até pode, só não pode empurrar a responsabilidade pro filho que nem nasceu, né, de que ele que vai fazer ele parar de consumir determinada substância. Não, Exatamente. ele precisa estar consciente de que é um processo dele. É a importância que ele enxerga diante da figura de pai que ele vai se transformar. E que ele já é, né, na verdade. Então, de alguma forma, a gente precisa entender esses processos, né? O único cuidado que eu falei pra ele é cuidado para não empurrar pro seu filho que ainda nem nasceu uma responsabilidade que não é dele. Já pensou se esse filho não nasce? O que pode Exato. acontecer com esse indivíduo? Será que ele não Exato. vai se afundar ainda mais? Exatamente, Né? exatamente. Esse é o ponto, né? Uhum. Tem coisas que são imprevisíveis dentro de uma vida, né? Sim, E que a gente sim. não controla tanto quanto a gente pensa. E esse é um dos processos também. Então, por isso que a gente não nega a influência do nascimento. Mas também não vamos negar, ou pelo menos recusar a ideia de que ele não tem que trabalhar coisas com ele. Ele precisa também, né? Porque a gente não tá sozinho no mundo, né, cara? A Sim, gente sim. tem várias situações. E aí, na situação dela, por exemplo, olha como a gente confunde a independência, né, com o individualismo, né? Sim, sim. Porque eu fico me perguntando, todo mundo depende de alguém em algum ponto. Hoje a gente tá aqui, a gente depende de uma pessoa que tá gravando pra gente, que vai editar, Sim. que vai fazer tudo, porque ela entende a gente não. Uhum. Né? Então a gente sempre vai depender de alguém. Pra me levar pra praia, que eu adoro, eu dependo de um piloto Sim. que me leve, porque eu não sei pilotar. Eu não sei Exatamente. pilotar um avião. Então eu dependo que ele me leve, né? E isso não é o grande problema. É o que você faz dentro dessa rede de dependências para ser o mais independente possível, né? E não negar que você dependa dos outros para alguma coisa, ou mesmo que você possa aceitar a ajuda dos outros, né? E a Por gente que nunca não? se livra dessa rede de dependência. A gente nunca consegue se livrar realmente porque o mundo hoje é cada vez mais conectado. A gente não consegue saber de tudo. A gente sabe um pouquinho do que a gente está fazendo. E cada pessoa tem a sua responsabilidade, né? Então, eu não posso dizer o seguinte, eu consigo fazer tudo. Consigo gravar, consigo editar, consigo postar, consigo fazer toda essa situação. Mas, no fim das contas, quem acha que faz tudo mal feito, né? Exato. Agora, é interessante que a gente veja que tem pessoas que são mais especializadas em algumas coisas e outras pessoas menos especializadas. Então, para tudo, não só a questão da especialização, mas a questão também do apoio, né? Do apoio às pessoas. Não é porque você é uma pessoa solitária que quando as pessoas chegarem na sua vida você vai negar a entrada delas, né? É muito, Verdade. é muito Além do, complexo. além do que, né, existe uma grande diferença entre estar sozinho e ser solitário, né? Uhum, A uhum. gente pode se sentir solitário na presença de um monte de gente, Sim, sim, dependendo de onde você estiver, né? sim. E estar sozinho, não. Eu adoro estar sozinho. É bom, né? Bom Cara, é bom demais. demais estar ali em Ficar casa, lá, deitadão, só tranquilão. fazendo o que você quiser Às vezes eu vou pro fazer, parque sozinho, só pra ter mais só qualidade pra de vida. correr um pouquinho. Às vezes não é nem pra correr, é só pra passear mesmo. Né? Tô até precisando Bom correr pra demais. emagrecer um pouco. Estamos, Mas assim, estamos. estamos, né? Mas assim, às vezes eu quero passear, cara. Eu quero ficar Sim, sozinho, comigo sim, mesmo, entendeu? Às vezes eu vou pra ler alguma coisa, às vezes eu sim. vou pra ficar olhando as coisas ao meu Uhum, redor. uhum, E ali eu não me sinto solitário. Eu só tô sozinho. uhum. É bem Sim, diferente. sim. Da mesma forma que estar num ambiente aversivo pra mim, um ambiente que eu não me agrada e tal, pode ser que eu me sinta muito solitário. Principalmente em ambientes que as pessoas, por exemplo, de alguma forma me influenciam de tal maneira que eu não consigo ser eu mesmo. Uhum, E que eu tenho dificuldade de assumir a responsabilidade, né, de ser eu mesmo ali naquele ambiente. sim. Então, se eu tenho essa dificuldade de ser eu mesmo num determinado tipo de ambiente, pra mim, aquele ambiente é onde você vai se sentir solitário. Né? E isso de fato acontece, né, na nossa vida. Mesmo sendo profissional de psicologia, a gente não é perfeito, né, cara? Exatamente. Como eu bato nessa tecla, cara? A gente tem problema emocional. É igual dizer que, sei lá, um médico cardiologista não pode morrer de infarto, né? Cara, umas coisas assim que a gente escuta, né? Como se o psicólogo fosse perfeito. A gente não Sim, tem sim. problema emocional, a gente não tem nada, né, cara? Tem aquele grande Como ditado, não, cara? casa de ferreiro, espeta de pau, Aham. né? Se a gente parar para observar, psicólogo tem problemas e muitos também, né? É lógico. Muitos e dentro da terapia, a gente também faz terapia, né? Quem Exato. é o terapeuta dos terapeutas, né? Quem é o terapeuta de quem é o profissional da terapia? Sempre vai ter alguém.
Sempre. Então, Sempre. não adianta dizer que nós, enquanto terapeutas, somos máquinas, somos robôs que estão sempre acertando e nunca tem sofrimento, nunca tem estresse, nunca passa raiva. Somos todos seres muito empáticos, sempre vivemos aí no mundo dos unicórnios e das fadas encantadas, né? Não é Exato. bem assim. Não, e é engraçado porque o que eu mais converso é com terapeutas, né? Sim, A gente, sim, inclusive, trabalha com a formação deles, né? sim. E, cara, como eu escuto assim, nossa, eu detesto, eu fico com muita raiva, isso das pessoas, né? Fico com muita raiva quando o paciente fura e não avisa. Uhum. Aí eu olho pra eles e falo, eu também. Pô, como não, cara? Quem não, né? Né? A Não menos que tenha uma boa ficaria. justificativa, a gente fica pau da vida, É o cara. nosso trabalho, É né? nosso trabalho, a gente assumiu o compromisso de estar ali e tal. Sim, É óbvio que interfere, cara. sim, É sim. óbvio, a gente tem emoção, né? Então, é o que eu falo, cara. A gente não pode desumanizar o psicólogo, de Sim. maneira nenhuma. Porque quando você faz esse movimento de dizer que o psicólogo tem que ser perfeito, e a gente sabe que o ser humano é imperfeito, você está se desumanizando. Porque não faz sentido, você está querendo uma coisa impossível. É uma Uhum. coisa utópica. Então, buscar o impossível não faz sentido algum. Né? Por que não buscar as possibilidades que a gente tem? Por exemplo, na pandemia, né? Eu me recordo muito bem desse atendimento. Primeiro atendimento depois da pandemia, né? Aí a pessoa falou assim: Ah, meu problema é a pandemia. Mas já acabou. Aí eu olhei pra ela e falei: O meu também. Ela, pô, como assim? Eu falei: Pois é, esse processo é um processo de reflexão. Sim. Agora, juntos, a gente vai trocar diálogo, ideias, reflexões, buscando o que é melhor pra você e pra mim. Uhum. Né? Por que não? Por que esse espaço aqui não é de crescimento para mim também? É um Sim. espaço de crescimento para você, é um espaço de crescimento para mim. É claro que eu tenho ali minhas teorias que vão me guiar, que vão me ajudar, concordo plenamente. E que não é um diálogo como qualquer outro que você tem por aí. Uhum. Agora, é um diálogo diferenciado, mas é um diálogo provocativo. Sim. Então a gente vai se provocar no bom sentido, né, para estimular formas de lidar com esse momento. Por que não? Por que que eu vou dizer, cara, olha que coisa mais sem sentido. Você se isola, fica todo mundo trancado em casa. E aí você vai dizer que esse processo não interferiu em você porque você é psicólogo? Pô, Imagina. cara, quem é que fica feliz com um negócio desse? É até estranho, né? Quando você fica feliz com um negócio desse, significa também que você precisa trabalhar essa questão, né? Do isolamento, talvez você possa ter uma fobia social, possa ter alguma coisa. Então, assim, nesse sentido, não tinha como, cara. Não tinha como. Isso tem Antes, hipocrisia, o processo tem que ser verdadeiro. antes de ser psicólogo, eu sou um ser humano. Eu me tornei psicólogo depois de algum tempo, Sim, né? Então, justamente essa é a grande ideia. As pessoas têm que pensar que nós somos iguais a elas. Nós exato. temos os nossos defeitos, nossas qualidades, nossas dificuldades, os nossos momentos de desregulação emocional. E por quê? Né? Justamente por isso, porque nós somos indivíduos, nós somos pessoas que trabalham com isso. Tivemos uma graduação, tivemos algum estudo acerca da mente humana, do comportamento humano, da personalidade humana, mas nem por isso somos intocáveis, né? Tanto que se a gente for parar para observar, nós seremos uma das últimas profissões a serem substituídas por inteligências artificiais, se a gente for parar para observar, né? Uhum. Existem softwares, existem plataformas que tentam, que estão buscando por essa construção da psicologia dentro da inteligência artificial, mas ainda assim existem muitas outras coisas lá dentro. Como é que eu, como é que é o processo inverso? Como é que eu humanizo uma coisa artificial? Complicado. E Verdade. nós não somos artificiais. Eu e você, enquanto terapeutas, já perdemos muitos pacientes, né? Já Uhum. perdemos no sentido de que eles não quiseram continuar a terapia com a gente. Uhum. Assim como nós temos muitos pacientes até hoje, assim como nós temos pacientes que foram até o final do processo terapêutico, ganharam alta, receberam alta e simplesmente não viram que não precisavam mais continuar no processo com a gente e teve essas suas estratégias bem elaboradas. Então, essa é uma das grandes dificuldades da terapia. A grande, para mim, uma das maiores dificuldades da terapia é tentar desumanizar, desculpa, tentar humanizar o terapeuta. Porque as pessoas desumanizam a terapia. Você Desumaniza. é só um profissional que está na minha frente, né? Exato. E não só isso, cara. Eu acho que assim.
tem determinadas situações que a gente fala muito da ética, né? Do Uhum. profissional da psicologia. E de Uhum. fato tem um código de ética lá que fala tudo isso. A gente nunca fala da ética da pessoa que nos procura, o paciente, cliente, como queira Uhum. chamar. Ele também tem uma ética, cara. Sim, sim. Ele pode não ter uma ética por escrito. Tem seus valores, né? Tem seus valores e tem seu compromisso que ele assumiu com você. Sim. De ir pra terapia, né? De fazer aquele processo. E Uhum. fazer ao máximo para dar certo, né? E quando ele chega dentro desse processo, amando de alguém, que foi obrigado, porque foi isso e aquilo, é claro que a gente tenta fazer um manejo e faz o devido acolhimento até mesmo diante dessa circunstância. Uhum. E muitos deles até mudam, né? De opinião, porque eles têm uma opinião pré-estabelecida de que terapia é horroroso, que não serve pra nada e tal. Quando ele enxerga que serve, a coisa já começa a andar. Sim. Então não é porque a pessoa veio, né, entre aspas, obrigada, porque isso já é uma questão a ser discutida, né? Sim, sim. Como assim? Você veio pra agradar outra pessoa? Você veio porque outra pessoa te obrigou? Isso já é trabalhado em psicoterapia, né? Uhum. Mas quando a pessoa vem, mesmo sem ter a própria vontade dela em si, ou pelo menos a vontade consciente, mesmo assim o processo pode se transformar. Sim. Mas para isso o terapeuta tem que ser humano. Porque se ele começa a hierarquizar e dizer que ele é o detentor do saber, ele está dizendo pro outro que o outro não sabe nada. Sim. E quando ele diz para esse outro que ele não sabe nada, isso é um grande problema. Como é que esse outro vai acreditar no potencial dele, cara? Se o saber é todo meu. Se você é um depósito só onde eu deposito meu próprio conhecimento, a minha sabedoria, a minha genialidade, né? Eu não consigo entender, cara, como que esse processo pode ser assim. O terapeuta ele vai te provocar a pensar sozinho. Sim. O foco é na independência, na sua autonomia. Não é de você depender de mim. Não é da gente ser muletas para os nossos pacientes para a vida inteira. Eu costumo falar muito isso para meus pacientes. Vai chegar um momento em que você não vai precisar mais de mim. Mas enquanto não chega esse momento, nós vamos estabelecendo estratégias ou pensando em formas de você lidar com o seu sofrimento, com aquilo que te causa dor, aquilo que te faz ter uma desregulação emocional. O meu papel aqui é tirar ao máximo ou diminuir o máximo possível a possibilidade dessa dor ser muito grande para você, Sim, né? sim. E o que eu costumo falar é o seguinte: tem gente que busca a psicoterapia não só pela dor e sofrimento, né? Uhum. Tem gente que busca pra ter um espaço pra dialogar, cara. Porque não Sim. tem isso na vida, entendeu? Então eu quero ter espaço pra conversar com alguém. Então tem de tudo dentro da psicoterapia, né? A gente acha que é só um espaço pra apagar fogo, né? Apagar incêndio, né? E não é bem por aí. Acaba se transformando nisso porque foi construído isso culturalmente. Uhum. Mas tem sessões, por exemplo, que os pacientes chegam pra mim, ou cliente, como queira chamar. Eu gosto de chamar de pessoa, né? Me procura, né? A pessoa que procura terapia, né? A pessoa que me procura e que ela quer contar das coisas boas que ela realizou naquela semana. Cara, isso é terapêutico. Por que que não é, cara? Sim, sim. Se você tá lá só pra falar coisa ruim, aí você vai ficar procurando problema, né? Ao invés de procurar solução dentro do processo da psicoterapia, né? Pra mim não faz muito sentido quando a coisa começa a andar dessa forma, né? E aí, cara, eu queria te perguntar, dentro da docência, né? Uhum. Com toda a sua experiência e tal, o que que você tem, assim, de história que você achou interessante? Eu sei que são muitas e agora pra puxar na memória é difícil. É complicado. Mas Muita histórias. coisa. Eu lembro que uma vez você me contou uma história muito interessante do dar aula que os alunos tinham falado, ah, você não sabe dar aula e tal. E no final foi interessante como a coisa virou. Sim, Me interessante. conta isso daí, cara, que você Eu tava começando, não tava? eu comecei em 2013, esse fato deve ter acontecido em 2015, no máximo 2016. Eu tava dando aula de estatística aplicada às ciências sociais para o curso de psicologia. Ai, meu Deus do céu, cara, como é que você É uma consegue das gostar piores disciplinas. Acredito que a taxa de pessoas que me amaram depois dessa disciplina foi muito pouca. Ainda bem que eu dei outras também. Até que chegou um momento em que eu cheguei em sala de aula, aí uma aluna falou assim: professor, a gente precisa conversar com o senhor. A turma inteira quer conversar. Aí eu falei assim: legal, vamos conversar então. Aí essa aluna simplesmente virou e falou pra mim: você é o pior professor que a gente já teve. A sua didática é a pior que a gente já viu, não sei o que lá, não sei o que. Aí começou a dizer que minha didática era terrível, que ninguém estava entendendo nada da disciplina. E aí o que que acontece? Eu viro pra eles assim e pergunto: é isso que todo mundo acha? Algumas pessoas falaram: não, não é isso que essa parte da turma acha, e outras pessoas disseram que achavam aquilo. Eu viro pra eles e falo: é o seguinte, eu me comprometo a ser um professor melhor se vocês se comprometerem a serem alunos melhores. Se vocês me ajudarem e se ajudarem no processo de ensino-aprendizagem, de aquisição do conhecimento, com certeza nós teremos aí um melhor aproveitamento do seu desempenho,
né? Eu sei que a gente teve uma disciplina incrível depois, e eu fui professor homenageado dessa turma, né? A mesma turma que me odiava no começo e que não gostava de jeito nenhum da minha didática, conversou comigo, que me fez refletir muita coisa. A sala de aula também é terapêutica, né? Muito. Para todos nós, tanto para o aluno quanto para o professor. É terapêutica no sentido de dizer que as relações que são estabelecidas ali são relações em que o professor sofre também. O professor ele sofre de uma série de situações de ansiedade, de depressão, de, sei lá, burnout, e ao mesmo tempo ele tem que lidar com essas situações, ter estratégias para isso e depois a gente começar aí a levar isso para os alunos, né? E é interessante que houve uma mudança tão drástica de percepção dos alunos que todos eles concordaram no final que eu fosse um professor homenageado, eles me deram placas, eu fiz um discurso no final do curso deles, isso era no quarto semestre da faculdade, então depois de 3 anos eles ainda pensaram em mim enquanto professor homenageado, então eu deixei um pedaço da história deles melhor, e eles também fizeram parte da minha história, né? Deixaram melhor. E o que que é legal, né, cara? Você não entrou na briga de ego, né? Não, não dá. De competir, não, Não de querer dá. mostrar seu valor. Não, beleza, você Não. não sentiu meu valor, cara. Tudo bem, eu vou melhorar. E você vai melhorar também? Exatamente. Não sou só eu, né? E é interessante, porque na psicoterapia é a mesma coisa, né? Aham, Se a gente for aham. pensar, né? Por isso que eu falo que a sala de aula é extremamente terapêutica. Uhum, Porque na psicoterapia também, cara. Se você for ver um processo onde tem a melhoria das duas pessoas envolvidas, três, quatro, né? Dependendo de uhum. quantos forem. Incluindo o profissional. Sim, sim. O que a gente melhora, cara, né? Com as histórias que a gente escuta e que faz a gente pensar sobre a própria vida. Você fala, caramba, eu ajudei essa pessoa a ressignificar coisas da vida dela e que eu tô precisando também, cara. Eu tô precisando ressignificar isso na minha. Né? E você começa a fazer todo um trabalho diferente com você mesmo, cara. Então é um crescimento fantástico que talvez a nossa área seja a que mais proporciona. Mas de fato, a nossa área não é só alegria, né? Tem atendimentos que a gente faz que a gente passa por dificuldade, sim. Depois, em outros podcasts, a gente vai poder falar, né? Eu já Uhum. sofri até, enfim, de perseguição de pacientes até. Perseguição e assédio. Exato. Até outras circunstâncias também, né? Então, assim, é muito legal, cara. Gera crescimento, mas tem Sim. situações que não são legais. Tem situações Uhum. que não são bacanas e que eu acho que gera muito mal-estar na gente, né? Porque a gente é humano também. E até, eu sempre digo, não existe sentimento bom e ruim, cara. Uhum. Ah, você sentiu raiva. Pô, a raiva pode ser muito boa, cara. Sim. Né? Eu lembro de um amigo meu da nutrição que ele falava assim: nenhum alimento engorda ou emagrece. Quem guarda é quem come o alimento. Também, mas não é só isso. Ele fala: nenhum alimento engorda ou emagrece. O que engorda é a combinação. Se você comer só um chocolate, você não vai engordar. Agora, se tu comer o chocolate junto com pizza, junto com não sei o que, tu vai engordar, cara. E nas nossas emoções eu penso que seja muito parecido, sabe? Sim. Nenhum sentimento isoladamente visto, ele pode ser bom ou ruim. De repente, você precisa da raiva pra te proteger em algum momento, pra se É. manifestar, pra se posicionar, pra botar limite, pô. Então, assim, você precisa da tristeza pra te amadurecer. Uhum. E até pra você conhecer a felicidade, né? Porque tem que ter o comparativo, tem que ter o ruim e Tem o que ser o bom nesse oposto, sentido. né? Vai ser o oposto. Então, nenhum sentimento pode ser considerado negativo ou positivo de maneira isolada. Né? É uma combinação dentro do seu contexto histórico, dentro do seu processo e a maneira como você vive a experiência dele, Uhum. que vai dizer o quão negativo ou quão positivo ele pode ser para você, né? Então, como eu falei, a raiva pode ser positiva, a frustração pode ser positiva, a tristeza pode ser positiva. Né? Eu acho que tudo depende, e aí dentro do consultório a gente vai trabalhar essas questões com quem nos procura, né? Depende do que a gente aprende com isso, né? Eu também Que a gente acho, o tira amadurecimento que a dessa gente tira, informação. né? Disso tudo, né? É. E aí, Gabriel, eu tava lembrando, cara, que a gente vai propor um jogo, né, para as pessoas que vão vir aqui, né? Um jogo de frases onde as pessoas vão ter que completar essas frases. E aí a gente decidiu, né, fazer esse jogo hoje com a Primeiro com gente. a gente. Primeiro com a gente, para depois fazer com os outros também, e aí vai trocando as palavras. Então, Sim. o convidado vai completar aquele primeiro trecho da frase com Uhum. algo que vem à cabeça dele, né? Sim, sim. E aí a gente vai fazer isso agora, para demonstrar para as pessoas um pouquinho desse jogo, né? Então, Tipo uma associação livre. tipo associação livre, mas sem o tempo, aquele tempo, né? Responda rápido. Sim. Primeira coisa que vem à cabeça, pá! É. Mas enfim, acho que agora a gente tem a possibilidade de botar aqui na tela, Sim. né? E aí, Gabriel, pra você primeiro, vamos lá. Maior frustração na carreira. Minha maior frustração na carreira, enquanto psicólogo, tá? Foram
basicamente, oportunidades perdidas. Enquanto acadêmico, eu perdi muitas oportunidades por achar uma série de coisas, principalmente que eu estaria traindo uma instituição, estaria traindo um objetivo, um plano, né, um projeto de vida, e talvez eu não conseguisse lidar com isso. Então, eu fiquei muitos anos numa instituição, porque muito provavelmente eu tinha na minha cabeça, muito provavelmente não, mas eu tinha na minha cabeça que se eu saísse de lá ou mudasse, eu estaria traindo aquele lugar, né? Uhum. Então, na minha carreira enquanto profissional, foi ter visto as oportunidades passarem até que elas passaram, muitas e muitas e muitas, e eu continuei no mesmo espaço, no mesmo lugar. E pra Uhum. você? Cara, a maior frustração na carreira. Eu tava até pensando agora há pouco aqui, porque eu não conseguiria colocar uma só. Mas Aham. assim, a primeira é uma brincadeira, mas é verdade. Que ela tá até hoje presente. Não ter conseguido um trabalho pra morar na praia. Estamos aqui em Vamos Brasília, gosto deixar da nosso cidade. currículo no Rio de Janeiro. Não, não, no Rio não tenho vontade, não. Vamos pra Santa Catarina. Santa Ah, Catarina, Santa Santa Catarina é Catarina eu bom, é gosto. bom, é bom. Santa Catarina eu moraria fácil. Balneário, Então, Camboriú, Balneário Camboriú, uma ótima bora! cidade. Floripa, dependendo do lugar também, é Mas legal. tu eu acho que dá pra morar em qualquer lugar. Dá pra morar. Ou pertinho da praia, né, cara? Sim, A gente sim. tá a mais de 1.000 quilômetros da praia. Tá muito longe. Então, a maior frustração da carreira é não ter conseguido ainda me mudar. A segunda, cara, foi ter demorado a fazer meu mestrado, cara. É. Eu demorei muito, fui fazer já na época da pandemia. Hum, Na verdade, não tinha começado, tava começando, começou em fevereiro, né? Então o mestrado começou um pouquinho antes, 2020 que você fez? 2020. Uhum. Aí veio pandemia, cara. Aí, pô, era uma parada que eu queria fazer muito, Uhum. mas eu achava que talvez eu não tinha maturidade, né? Fiquei adiando aquela Sim, coisa toda, né? E a maturidade vem com a experiência, né? com E eu certeza, com fiquei certeza. adiando e tal. E aí, quando eu comecei a ver a pandemia, cara, eu falei, putz, eu vou fazer todo o meu mestrado em casa, sem uma biblioteca, sem nada. Quando eu decido fazer, veio esse processo. Claro que depois, né, vendo tudo que aconteceu na pandemia, né, isso é mínimo, né? Sim. Isso é muito pequeno perto de tudo que aconteceu, né? Tudo que a gente viu por aí. Mas foi uma frustração, cara. Meu mestrado eu queria ter feito antes. Vamos lá, próximo. Maior alegria na carreira. E aí, Gabriel? Maior alegria na carreira foi ter conhecido os colegas de profissão que eu conheci. Professor Ivo Rainer, uma das maiores alegrias da minha carreira. Tamo junto. Brincadeiras à parte, eu acredito que a quantidade de pessoas que a gente ajudou, que a gente, o profissional, né? Tanto na área clínica, quanto na área acadêmica. Quando a gente fala da área acadêmica, eu formei muita gente. Em 10 anos aí eu formei muita gente. Tem alunos que hoje ainda estão, a gente conversa muito, estão bem no mercado de trabalho. Assim como eu tive a alegria de ter professores muito bons, professores que inclusive depois a gente vai trazer aqui para o pessoal conhecer um pouco do trabalho desses professores, né, orientadores, coordenadores que foram muito expressivos nas nossas vidas, né, na minha e o Ivo também tem alguns professores que foram semelhantes, e acredito que isso vai trazer para a gente uma grande oportunidade aí de conhecer, né, das pessoas conhecerem mais o trabalho desses grandes profissionais também, né? Com E certeza. as tuas? Conta aí, uma Cara, alegria tem muitas positiva. alegrias, né, na carreira, embora, né, também tem momentos ruins, como todo mundo, né? Mas respondendo sobre a maior alegria, cara, eu acho que tem as alegrias de conquistas, né? De Sim. ver as pessoas produzindo, evoluindo e tal. Isso, óbvio que tem um peso muito grande. Mas falando de uma coisa que é minha, especificamente minha, Uhum. foi ter concluído meu mestrado, cara. Porque assim, não é pelo título, mas por tudo que a gente viveu nesse processo, né? Certo. Tinha pandemia, todo mundo em isolamento, né? Trancado dentro de casa, vivendo também nossa vida pessoal, né? Vários problemas aconteceram também na minha vida pessoal durante esse período. Pra ter ideia, no finalzinho, cara, na semana da defesa, né? Falei, não pode acontecer mais nada. Vacina já tá aí, né? Estamos voltando pouco a pouco, nada pode acontecer. Aí na semana, cara, eu vou atender no consultório, que já tava voltando, né? Uhum. Aí eu tô fazendo atendimento. Aí quando eu saio assim, mais tarde, né? À noite, aí eu vou, chego perto do meu carro e falo, tem alguma coisa estranha no meu carro. Quebraram o vidro, cara. Foi na semana, cara. Na semana. Isso foi pequeno, perto de tudo que aconteceu nos 2 anos. Mas eu falo assim, mas por ter sido justo naquela semana, eu falei, cara, não é possível não, cara.
nem na última semana eu tenho sossego, entendeu? Então foi um processo muito complicado. Sim. Eu não romantizo isso. Não é uma coisa legal de se romantizar, né? Exaustão, por exemplo. Não é romântica, não é uma coisa bacana. Eu acho que tá se criando uma cultura, né, de que a exaustão pode ser benéfica, pode ser interessante e tal. Não é interessante, né? A exaustão é uma coisa extremamente negativa e que penso que atrapalha muito, né, a nossa experiência de viver as coisas da vida, até a nossa produtividade, como queira chamar, né? Então, nesse sentido, cara, eu lembro que quando eu concluí meu mestrado, cara, aí vem as emoções, né? Eu chorava pra caramba. Tem Porque que eu contar uma falava assim, história depois cara, disso. isso é bom demais, cara. Eu não tô acreditando, cara. Eu não conseguia segurar, bicho. A lágrima escorria sozinha, assim, cara. E foi uma experiência incrível, porque, putz, viver aquilo ali, né, de uma maneira tão intensa como eu vivi, né? E muita gente também, né? Com Tu certeza chorou na frente viveu. de todo mundo ou no teu canto escuro? Oi? Tu chorou na Na frente de frente de todo todo mundo? mundo, cara. Eu defendi, aí falaram assim pra mim, tá aprovado, agora é sua vez de falar. Aí eu fui falar, irmão. Quando eu fui abrir minha boca, cara. Sabe aquela voz que dá até vergonha depois? Eu nem quis ver, né? A minha esposa gravou uns vídeos e tal. Eu nem quis ver, cara. Eu nem quis É ver, porque eu falei, muito daquelas estressante. desafinadas e tal, né? Que você É tá muito chorando e tal. estressante. Mas assim, tive a oportunidade de viver isso. E, cara, de verdade, a gente não tem que ter vergonha, né? Não Você não tem, tem que ter não. vergonha, cara. Não tem. É uma conquista, é um processo teu, cara. E aí eu falo, vergonha, ou pelo menos, na minha opinião, né, autoestima, é quando você tem a coragem de assumir o que você sente, cara. A Sim, autoestima não é sim. fingir que tá sempre tudo bem, não. Então, ter a coragem de chorar na frente das pessoas, isso pra mim é autoestima. Uhum. Modéstia à parte, né? Eu tenho, porque naquele momento ali, a autoestima é isso, né, cara? É ter Sim. coragem. Eu tô inseguro, eu falo que eu tô inseguro. Eu tô, pô, vontade de chorar, vou chorar, cara. Eu, Então, pô, é um processo incrível, cara. eu chorei também mais na frente do meu orientador, na sala do Hum, orientador. Eu falei assim pra ele, eu sei, olha, foi sinistro assim, porque tem uma, uma situação emocional muito forte, o mestrado, a cobrança é muito forte, as situações que a gente vive são muito fortes. E assim, né, eu fiz um mestrado numa área muito complicada e que na psicologia as pessoas não são muito fãs. uhum, E eu sentei na frente do orientador, eu lembro até hoje. Tinha, hum. tinha um outro aluno no laboratório, na sala, e eu falei pra ele, chorando assim: eu sei que eu fui seu pior aluno, mas eu sei que eu vou dar meu máximo para ser o melhor professor que eu puder ser. Ou seja, aquilo desregulou tanto as minhas emoções, 2 anos. Em 2 anos, minhas emoções foram de um extremo para outro, que eu saí de lá sabendo que as lutas foram vencidas, né? Eu Sim. saí de lá com uma das maiores alegrias também da minha carreira, que é a saída e saber assim, eu lutei esses 2 anos, eu lutei por 5 anos antes, consegui vencer 5 anos, depois consegui vencer mais 2 anos e e vencer isso é muito positivo, é muito interessante porque a partir dali você começa a se tornar um indivíduo, né? Verdade, Quando você sai do verdade. mestrado, eu saí do mestrado dia 23 de julho, dia 28 de julho eu estava trabalhando já, então demorei Caramba, 5 dias para entrar no mercado de trabalho. tu nem Então descansou. não deu para descansar. Aí de 28 de julho eu entrei e saí só 9 anos, quase praticamente 10 anos depois, né? E aí depois saí, fui passar uma vida um pouco fora da docência, depois voltei. É muito bom. Caramba, cara. É interessante, né, ver como é libertador, né, É cara? libertador. Pô, ter chorado lá no mestrado, tenho certeza que pra você foi libertador também. Chegar na frente do seu orientador e chorar ali, bicho. Não tem como, cara. Não tem como. E no meu caso, cara, uma pessoa que era uma referência pra mim, que é o Fernando Rei, né? Aham. Ele faleceu, né? Logo em seguida eu entrei. Hum, E aí eu tive o privilégio de ter a Valéria Mori como orientadora, mas assim, também não é um processo fácil, né, cara? A uhum, perda de alguém que pra você é referência, né? Não uhum, tem como, uhum. cara. Mas tem mais um, não tem? Acho que tem mais um. Não? Ah, minha vida profissional. E aí? Minha vida O que você tem pra falar? profissional é uma bagunça. Minha vida profissional, apesar de ter pouca coisa, pouca. Eu não trabalhei em muitas instituições, mas sempre tive uma vida complicada profissionalmente, no sentido de dizer que eu conseguia me satisfazer enquanto bom profissional inicialmente, e depois eu começava a ver que a gente sabe, né, que professor não ganha muito bem.
professor, se a gente for ver só o salário. Você pegou leve. Exatamente. A gente tá mais na área pela. Eu, pelo menos, pela ideia das pessoas olharem para você e falarem assim: você foi meu professor. Eu tô na docência justamente pela ideia do desafio e pela ideia também do quanto nós podemos, né, ajudar na vida de outros profissionais. Eu vou formar pessoas iguais a mim. Tem pessoas muito mais capacitadas do que eu em sala de aula para diversas coisas. Eu só vou levar para elas um pouquinho de conhecimento. E na psicoterapia também. É interessante que a minha vida profissional na terapia, eu sempre achei que no começo eu ia ser uma negação. Eu sempre me coloquei, nossa, eu vou ser um péssimo E profissional. depois você teve a certeza ou não? Jamais. Jamais. Esse homem é uma enciclopédia, gente. Você não tem ideia. Enciclopédia é coisa de gente mais velha igual nós. Né? Não, ele é um Google. Ele é um. Esse cara sabe muito, Mas, tá louco. E assim, a gente vai. Eu fui adquirindo, eu fui trazendo isso com a vivência também. Não só nos livros. Os livros são importantes. Mas a gente percebe que na psicologia dá pra gente continuar com os livros, mas se o cara não vai pra colocar a mão na massa, o livro é só um pedaço de papel que você leu e joga fora depois. Total. Mas se você colocar a mão na massa, você vai ver que muitas vezes o que você acha que tá certo na teoria não tem nada a ver com o que tá escrito no livro. Aí você tem que dar seus pulos, né? Tem que fazer muitas coisas de improviso. Verdade. Né? E a tua vida profissional aí, que é novinha ainda? Novinho de 11 anos trabalhando. Na psicoterapia. Cara, vou te falar assim, eu diria que a minha vida profissional é cheia de altos e baixos, Uhum. como a vida de quase todo mundo, e como a vida é. Né? A Uhum. vida de todo mundo é de altos e baixos. Sim. Por que a carreira seria diferente, né? Uhum. A grande diferença é que, de fato, de um ano para o outro, a gente sente uma progressão, Sim. né? Seja de ganho profissional, seja de ganho de valor, que para mim são coisas diferentes. Então você se sente mais valorizado, você conhece mais gente, tem mais gente para te valorizar, e aí o processo vai encaminhando. Mas quando eu falo de altos e baixos, é isso, cara. Porque tem momentos que você fala, meu Deus, eu quero desistir e jogar tudo fora, cara. É normal. Quem não tem isso, sabe? Aquela frase é um desfavor para a sociedade, aquela que diz assim: se você ama o que faz, você não irá trabalhar nenhum dia sequer. Mentira, Conversa fiada. Pô, você nem se ama todo dia, eu vou amar o que eu faço todo dia, cara. Não, tem hora que, pô, que tudo que eu sem quero. paciência nenhuma. Pô, tem hora que tudo que eu quero, cara, é não ir trabalhar, entendeu? Mas nem por Nosso isso. chefe não escuta a gente. Exato. Mas a nossa chefe, ela é gente boa, ela vai É, concordar. muito gente boa. Vocês vão conhecer Eu depois. vou conhecer, exato. Ela vai concordar que tem dia que ela também com certeza não quer. Exatamente. Mas a gente não faz só o que a gente quer na vida, né? A gente faz o que a Sim. gente precisa fazer também. E muitas vezes, no dia que a gente não quer, a gente faz um excelente trabalho também. Sim. E a coisa pode mudar quando a gente tá lá. Uhum. Então, de fato, assim, cara, tem altos e baixos. Tem momento que a gente tá exausto. Outro dia, nas salas professores, a gente se encontrou, né? Os dois exaustos, gente. Era semana de prova. Um olhou pra cara do outro e falou, cara, nenhum dos dois queriam estar lá. Exatamente. Mas assim, a gente foi lá, aplicou a nossa prova e fez nosso trabalho, entendeu? Sim, sim. E aí você vai dar o que você pode naquele dia, Sim. né? E muitas vezes o aluno gosta daquilo e fala, pô, professor, hoje se arrebentou. E pra você tava, nossa, hoje deve ter sido um fiasco. Depois eu o tava aluno bem. fala, poxa, professor, gostei da aula. Exato, Ah, cara, é legal. porque a gente não controla o que o outro sente, né? Mas a gente sabe o que a gente tá sentindo e eu acho que tem que respeitar isso e fazer aquilo que a gente dá conta de fazer naquele dia. Então minha vida profissional é de altos e baixos, como a de todo mundo, né? E a vida como ela é de altos e baixos, porque que a carreira não seria? Então a carreira também tem altos e baixos. Agora a gente tá vivendo esse novo momento, né? Sim. Que é esse podcast, que eu acho que, cara, é uma oportunidade incrível, Terapeuticast, aproveitando. É uma oportunidade incrível que a gente tem de trazer a psicologia para as pessoas. E agora não só conversar no consultório, né? Vamos conversar com os profissionais, porque a gente tem nosso valor e a gente merece nosso espaço. E aí, quando a gente dialoga com eles, a gente tem a oportunidade de dialogar com as pessoas também que vão estar assistindo, né? Então, pessoal, já antecipo, né? De que esse processo a gente tratou com muito carinho, né? Esse processo do Terapeuticast. A gente criou essa ideia. E dentro dessa ideia, pode ter certeza que vão vir vários papos interessantes, né? E que a gente vai poder estar dialogando a todo momento com outros profissionais que vão trazer conhecimento, histórias engraçadas, histórias não tão engraçadas assim, né? Histórias um pouquinho mais difíceis, mas que vão estar ajudando as pessoas a entenderem o trabalho do psicólogo. Isso pra gente é primordial e eu espero que a gente consiga alcançar isso, né?
que você tem de fala aí para nos Então, trazer no final? pessoal, reitero aí as palavras do meu colega, do meu amigo Ivo. E podem esperar que nós vamos trazer aí muitas pessoas que já têm mais experiência que a gente, pessoas que são de diversas áreas, diversas abordagens, para vocês conhecerem um pouco, né, do que essas pessoas fazem, tá? A gente vai trazer um pouco do que a gente faz, de como a gente faz, mas também a gente não faz tudo, né? A gente não sabe de tudo. Então, a gente vai trazer pessoas que são especialistas, mestres, doutores, já têm uma carga de conhecimento muito profunda e que elas vão ajudar a gente nesse processo de ensinar, nesse processo de trazer alguma coisa que possa facilitar o caminho de quem assiste a gente e quer se tornar um bom profissional, né? Então esperamos aí que nas nossas próximas gravações, nos próximos vídeos, nosso próximo podcast, já estejamos aí trazendo muitas informações além de nós. Obrigado por você que ficou até o final do vídeo e que tudo dê certo na vida de vocês. Com certeza, agradecendo a todos, né? E que Isso venham os aí. próximos aí. Até Tamo a junto, próxima. nosso processo começa agora. Valeu, Até mais. pessoal. Até mais. Tchau, tchau.